Glória a Jesus. Mais cedo, tinha comentado ali com a Jeane, que a gente todo mundo numa guerra travada, cada um com a sua luta, e a gente é tão alegre, né? E a gente chega aqui, todo mundo rindo, todo mundo alegre, uma levantando a outra, um animando a outra. Obrigada, Jesus, pela alegria do meu coração. Se a gente for analisar, glória a Deus, se a gente for analisar nossas guerras, nossas lutas, se a gente olhar, esse ano mesmo, não nem olhar os outros anos, começo desse ano, para mim foi terrível. Eu entrei neste ano aqui de 2025, numa guerra quase derrotada. Mas o Senhor chegou e eu não vou terminar esse ano da mesma forma que eu entrei nele. Você também? Só quem levanta a mão, você vai terminar esse ano de posse de vitória. Né? Independente das lutas, das situações, nós estamos terminando com uma grande alegria no nosso coração. Que quem olha para mim, quem olha para você, diz: está passando luta naquela irmã ali, a Sandra, que estava ali, olha, só louvando ao Senhor. Quem? Ninguém vai dizer. Sabe por quê? Porque nós somos mais que vencedores. Amém, Kennedy? Nós somos mais que vencedores por Cristo Jesus. E aquilo que Ele te prometeu, assim pergunta ao Senhor. Glória a Jesus. Haveria algo impossível para o Senhor? Glória a Deus. Haveria, aqui no capítulo 18 do Gênesis 18, glória a Deus, diz assim: disse o Senhor a Abraão, versículo 12: assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo: terei ainda deleite, depois de haver envelhecido, sendo também o meu Senhor já velho? E disse o Senhor a Abraão: por que riu Sara, dizendo: na verdade, gerarei eu ainda, havendo já envelhecido? Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Glória a Deus. É uma pergunta. Haveria, glória a Deus, coisa alguma difícil ao Senhor? Olhe para essa irmã que está do seu lado e diga: Deus é o dono do impossível. Glória. É tão simples, né, de falar isso, mas é tão grandioso. Irmãos, quando nós vamos ver aqui no livro do Gênesis, nós vamos ver Deus dizendo para um homem chamado Abrão, dizendo: olha, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para um lugar que eu te mostrarei. Glória a Deus. Aí quando é no capítulo 15 do Gênesis, aleluia, está aqui na epígrafe: Deus anima a Abraão e promete-lhe um filho. Deus chama a Abraão, né? Diz: sai da tua terra, da tua parentela, eu vou te mostrar uma terra que você não sabe, mas confia em mim, somente vai. E Abraão obedece. Só que quando chega no capítulo 15, Abraão está aqui desanimado, porque o tempo passa, e quando ele olha e diz: nenhum filho eu tenho. Nenhum filho, Neila, eu tenho. Glória a Deus. Aí ele olha e diz: meu Senhor, a única pessoa que eu tenho comigo é o meu mordomo Eliezer. Será este o meu herdeiro? Glória a Deus. Aí Deus diz: Abraão, vem aqui fora. Vem aqui fora, Abraão. Olha para cima, Abraão. Se tu pode, conta as estrelas do céu. Abraão, olha, se tu pode, tu conta essas estrelas. Está vendo essas estrelas, Abraão? Assim como tu não pode contar, assim será a tua semente que nascerá de ti. Assim será a tua descendência. Aleluia. Tu serás pai de muitas nações, Abraão. Glória a Deus. Eu estou falando de coisas que o Senhor, de promessas de Deus,
que vai passar um tempo, você vai olhar ao redor e vai dizer: nada mais vai acontecer. Aí quando eu vejo isso aqui, Deus chamando Abraão e dizendo: Abraão, vem, se tu pode, contra essas estrelas, porque assim será a tua descendência. Aí Abraão disse: como eu vou saber que eu vou herdar essa promessa? Como é que eu vou saber? Aí naquele tempo, no Antigo Testamento, olha para cá. No Antigo Testamento tinha um ritual que quando se fazia uma aliança com alguém, tinha que ser feito esse ritual. Que ritual era? Aqui no capítulo 15, aleluia, versículo 7, ele pergunta, versículo 8: como saberei que hei de herdá-la? A promessa de Deus. Aí Deus disse: Abraão, pega um bezerro, pega, glória a Deus, uma cabra e pega um carneiro de 3 anos. Pega esses 3 animais, pega também uma rolinha e uma pombinha. Pega, parte esses 3 animais, exceto as aves. Pega esses 3 animais e corta ele no meio. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Deus estava dizendo: como tu vai herdá-la? Eu vou dizer agora como é que tu vai herdar essa promessa, que tu vai ser pai de uma multidão, pai de muitas nações. Aí ele pega, corta esses 3 animais no meio e faz um corredor. Cada parte, cada metade de animal, ele coloca uma de frente para a outra, como que um corredor. Quem fazia um pacto tinha que passar por esse corredor, mas para ter um sinal, glória a Jesus, de que esse pacto não seria violado, e caso esse pacto fosse violado, não cumprido, a pessoa que fez o pacto ia ser cortada no meio também. Quem está entendendo, diga glória. Esse era o ritual do pacto no Antigo Testamento. Aí Deus poderia simplesmente: Abraão, só confia em mim. Mas Deus disse: Abraão, eu vou te provar que aquilo que eu falo eu vou cumprir. Deus disse: pega 3 animais, pega um bezerro, um carneiro e uma cabra. Pega, corta ele no meio, faz um corredor, coloca metade de frente para metade. Glória a Deus. Aí Abraão assim faz. Eu acho lindo isso aqui. Deus simplificando para que Abraão, animando Abraão, para que ele não perdesse a esperança da promessa sendo cumprida. Aí ele diz: pega esses animais, faz um corredor. Aí Abraão assim faz, ele parte no meio dos animais, faz aquele corredor e Abraão fica esperando. Abraão fica esperando. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. E quando está o sol se pondo, glória a Jesus, o sol está se pondo e Abraão esperando o sinal do pacto. O que era? Era alguém passar, era Deus passar no meio daquele negócio ali, daquele corredor, das carcaças, daqueles animais partidos no meio. Aí Abraão está lá esperando. Aí a palavra de Deus diz, no versículo 10 do capítulo 15, que ele parte esses animais no meio, faz aquele corredor, e pondo-se o sol, eu disse o quê? Pondo-se o sol, chegou o cansaço em Abraão, chegou o sono em Abraão. Abraão estava esperando. Mas detalhe, glória a Deus, quando Deus diz: parte esses animais, faz esse corredor, e Abraão fica esperando, glória a Deus, Deus de alguma forma passar, porque até então Deus não tinha passado para selar esse pacto. Aí quando ele está lá, algumas aves de rapina começaram a querer pousar para devorar o sinal da promessa. E a palavra de Deus diz que era elas tentando devorar aqueles animais que era o pacto de Deus com Abraão, e Abraão que nem rispa, enxortando as aves de rapina. Eram as aves querendo comer, glória a Deus, o sinal do pacto, da promessa, e Abraão enxotando. Abraão estava o quê? Estava cansado, estava com sono, mas estava tangendo as aves de rapina. É como se ele está dizendo assim: eu estou cansado, já faz tempo que eu estou esperando, mas ninguém vai devorar a minha promessa. Ninguém vai tocar na minha promessa. Ninguém vai devorar a aliança
que Deus está fazendo com a minha casa, com a minha vida. Oh, aleluia. Eu sei que muitas vezes a gente fica que nem Abraão, cansado. A gente tem uma palavra de Deus, Karina. A gente tem uma promessa de Deus. Mas o dia chega, o cansaço chega ao ponto do sol estar se pondo já na nossa vida. Aí a gente fica com sono. Mas aí a gente percebe que tem pessoas querendo devorar aquilo que Deus nos prometeu. Tem pessoas querendo devorar as aves de rapina. As aves de rapina querendo, irmã Miriam, devorar a nossa promessa, devorar aquilo que Deus nos prometeu, se aproveitando do nosso cansaço, se aproveitando do nosso desânimo, se aproveitando, aleluia, quando o sono chega, quando a palavra quer nos abater, quando o momento difícil quer bater na nossa porta, aí alguém quer se aproveitar e devorar a tua promessa. Mas Abraão estava lá: eu estou cansado, estou com sono, mas ave de rapina nenhuma vai devorar a minha promessa. Aleluia. Faz assim com a tua mão, faz assim. Se prepara para abanar as aves de rapina, mas na tua promessa ninguém vai tocar. Está recebendo aí? Está recebendo aí? Cria força hoje, cria ânimo hoje, mas nenhuma ave de rapina vai devorar a tua promessa. Oh, Espírito Santo de Deus. Está cansada? Está cansado, está desanimado? Começa a abanar, senão as aves de rapina vai devorar a tua promessa. Começa a levantar a tua cabeça, se levanta. Começa a abanar as aves de rapina, porque senão vai devorar a tua promessa. Glória a Jesus. Aí a palavra do Senhor diz: e pondo-se o sol, um sono profundo caiu sobre Abraão, e eis que grande espanto e grande escuridão caíram sobre ele. Então disse Abraão, aleluia, glória a Deus: de certo que peregrina será a tua semente em terra que não é sua. Entenda isso aqui. Aleluia, glória a Deus. Enquanto as aves de rapina estavam tentando roubar aqueles animais que estavam partidos no meio, que era o sinal do ritual do pacto que Deus tinha feito, a aliança que Deus tinha feito com a casa de Abraão. Glória a Deus. Quando ele olha, quando o sol se põe, aleluia, houve uma escuridão, versículo 17, e eis que um forno de fumaça, aleluia, e uma tocha de fogo passou por aquelas metades. Você está entendendo? Era Deus dizendo: eu não preciso fazer isso porque eu sou Deus, mas eu vou te fortalecer e vou te animar, porque se eu não cumprir, eu vou estar me auto-amaldiçoando. Porque quem não cumpria, aleluia, o fato de ter partido os animais pela metade, quem fazia o pacto e não cumprisse, ele seria também cortado ao meio. Deus estava dizendo: quando está aquelas metades, quando o sol se põe, aí Deus aparece como uma tocha de fogo, andando entre as metades daqueles animais. Você está entendendo isso aqui? É Deus dizendo: hoje, agora, Abraão, aleluia, eu, o Senhor, faço uma aliança, e através desse pacto eu não posso voltar atrás daquilo que eu vou fazer e já determinei na tua vida. Aí o Senhor passa pela metade daqueles animais em um símbolo, em uma forma de uma tocha de fogo, dizendo: hoje, Abraão, eu faço uma aliança com a tua casa e tu serás pai de uma multidão, Abraão. Aleluia, glória a Deus. Mas aí o tempo passa, o tempo passa. Abraão olha para a sua condição, porque quando Deus faz a promessa a ele, Abraão já está com 75 anos. Aí 11 anos se passam, ele já está com 86. Aí ele conhece, a promessa demora a se cumprir. Aí a mulher dele, Sarai, que até então era Sarai, não era Sara,
Ela diz o seguinte: aqui tem uma egípcia, tem H, deita com ela, porque é assim, porque partir de mim não pode ser. Já sou avançada em idade, sou estéril. A promessa não vai sair de mim. Toma, se o problema é filho, tu vai ter um filho. E ele toma Agar por sua mulher. Agar gera Ismael. Quando ela gera Ismael, quando ela tem Ismael, glória a Deus, sendo pois Abraão da idade de 99 anos, glória a Jesus, 99 anos, aparece o Senhor e diz o seguinte: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. Era como se Deus apareceu, era como não, Deus apareceu para Abraão e diz: Abraão, parece que você não entendeu o que eu te falei. Você não entendeu o que eu fiz, passando em forma de uma tocha de fogo, naquele dia que eu fiz um pacto com a tua casa, Abraão. Abraão, aí ele diz: anda na minha presença e ser perfeito. Aí ele diz: quanto a mim, eis o meu concerto contigo, tu serás pai de uma multidão. Deus estava dizendo para Abraão: Abraão, anda na minha presença, não perde o foco, porque aquilo que eu te prometi eu vou fazer. Quanto a mim, eu não abro mão da promessa que eu te fiz. Anda na minha presença, Abraão, e ser perfeito, não perde o foco, não esquece o que eu te disse. Aleluia, glória a Jesus. Aí Deus diz o seguinte: eu vou mudar o teu nome, Abraão. Porque antes de Deus fazer algo por nós, Deus muda algo em nós. Você entendeu? Antes de Deus fazer qualquer coisa por nós, Ele primeiro trabalha em nós. Nós não estamos prontos para executar nada, seja na nossa vida ou na obra do Senhor, sem antes Deus nos tratar, trabalhar em nós internamente. Glória a Jesus. Então Deus decide mudar. Deus olha para Abraão e diz: Abraão, quando ele diz anda na minha presença e ser perfeito, Deus está dizendo: eu preciso tratar você por dentro. Eu preciso mudar a tua identidade. Tu vai se chamar Abraão. Glória a Jesus de Nazaré. Aí Deus muda o nome de Abraão, muda o nome de Sara, de Sarai para Sara. Aí Deus diz assim: glória a Jesus de Nazaré, porque eu a hei de abençoar e te hei de dar a ti dela um filho, e a abençoarei. Capítulo 17, versículo 15 e 16. E abençoarei e será mãe das nações. Está falando sobre Sara. Reis de povos sairão dela, de Sara. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e riu. Ele diz: como é que um homem de quase 100 anos vai gerar um filho? Vai fazer um filho? E como Sara vai engravidar sendo da idade de 90 anos? Aí disse Abraão a Deus: tomara que viva Ismael diante do teu rosto. Ele estava dizendo: ainda bem, não tem condição de ser de mim ou de Sara, mas viva Ismael diante do teu rosto. Ou seja, Abraão estava dizendo: tomara que através de Ismael essa promessa seja cumprida, que através dele ele tenha mais descendentes, e dos descendentes, e assim faça-se uma grande nação. Aleluia. Aí Deus diz: nada disso, Abraão. Aleluia, glória a Deus. Na verdade, Sara, tua mulher, vai ter esse filho. Enquanto a Ismael, não se preocupe. Falo-ei frutificar e falo-ei multiplicar grandissimamente. 12 príncipes sairá de Ismael. Mas a promessa que eu tenho contigo não é Ismael, é Isaque. É do teu filho. Glória a Deus. Deus estava dizendo: você pode criar o atalho que for, você pode pegar o caminho que for, mas o que eu disse eu não abro mão. Não é de Agar, não é de Ismael. Se eu disse que é de Sara, é de Sara. Toca na tua irmã que está aí, diz: é você.
Não pegue atalho, a promessa é com você. Aleluia, o que Deus vai cumprir é através de você, é através do que nasceu de você, é através da tua descendência. Você pode pegar o atalho, o que quiser, aquilo que Deus prometeu, não adianta fugir, Ele vai cumprir. Oh, é através do seu. É por isso que eu olho para a situação, aleluia, quando eu olho para a minha casa, quando eu olho algum tempo atrás o que eu estava vivendo, e eu disse, vai tudo se acabar, minha casa está caindo, está tudo definhando. Quando eu olho hoje, eu disse, meu Deus, como Deus é extraordinário. Quando eu olho para o meu Dudu, quando eu olho para ele, Jaqueline, eu digo, meu Deus, como Deus é extraordinário. Como Deus cuida, meu irmão. Como Deus, Ele é perfeito naquilo que Ele permite, naquilo que Ele faz. Eu não sei lhe explicar, eu não sei como foi. Mas uma coisa eu lhe digo, Deus está zelando, Deus está cuidando, Deus está fazendo, Deus está trabalhando, Deus está cumprindo tudo aquilo que Ele prometeu. Levanta a tua mão que eu vou profetizar sobre a tua vida. Aquilo que parece perda aos teus olhos, Deus vai dar uma grande vitória e vai surpreender a muitos que olharam para a tua casa, para a tua situação e disseram, dali não sai mais nada. O Senhor vai dizer, eu estou transformando maldição em bênção. Você crê nisso? Você crê nisso? Porque quantas vezes, porque a irmã Érica fala tanto, porque é o que eu vivo. É o que eu vivo, é testemunho para você crer que em meio à guerra, à luta, à decepção e, aleluia, muitas vezes o fracasso, Deus está trabalhando de uma maneira que você não entende. Parece perda, mas é livramento. Parece frustração, parece uma perda, mas é Deus tendo um caminho na tormenta. Quando eu olho para o meu Dudu, eu não sei lhe explicar. Eu vejo a grandeza de Deus, Karina. Eu vejo Deus cuidando de uma forma extraordinária. Eu não sei se eu contei para a Jeane, mas uma semana dessas, eu vou contar porque eu tenho que me alegrar. Eu quero que vocês se alegrem comigo. Glória a Deus. Fazia tempo que eu não falava com meu filho. Tinha acontecido algo, ele tinha se afastado da família, ninguém conseguia achar o meu filho, e ficou a família toda naquela preocupação, naquela apreensão. Eu pedi oração para as irmãs, e quando eu reencontrei, há uns 2 meses atrás, eu estava com tanto medo de reencontrá-lo numa situação miserável, que eu fiz um jejum. Eu disse, Deus, me dê estrutura para ver, porque da forma que eu vi ele em um dia, eu não queria ver mais. Eu disse, Deus, meu coração já está tão machucado de ver ele daquela forma. Eu não queria mais vê-lo assim. Quando eu cheguei, que eu vi o meu filho grandão, bonito, barbeado, cavanhaque bonito, uns bração forte, que ele é todo grandão, que ele me abraçou e disse, bença mãe. Eu olhei, aleluia, glória a Deus. Eu simplesmente fiquei calada, Jana, não consegui dizer nada, porque eu estava totalmente abismada. Porque eu pensei em ver derrota, mas eu vi uma grande vitória. Deus olhou para mim e disse, assim como Pedro parecia uma prisão, mas ele estava guardado. Parece prisão, mas eu estou guardando o menino. E eu olhei aquilo, eu disse, meu Deus, que coisa extraordinária. E eu tentando disfarçar, brincar, para ele não perceber o quão abismada eu estava. E ali conversamos. Ele está construindo a casa dele, pequenininha, com as próprias mãos, colocando a cerâmica, ajeitando tudo. E eu fiquei assim, Jeane, olhando, disse, meu Deus. Deixa eu dizer uma coisa, tem coisas
que só Deus pode fazer na nossa vida. Se me perguntar o caminho, eu não sei dizer qual foi o caminho, eu só sei que aconteceu. Aleluia, glória a Deus. Aí aparecem 3 anjos a Abraão. Abraão, aleluia, já estava perto dos seus 100 anos. Sara já estava com seus 90 anos. Aí o anjo diz, no tempo determinado, tu vai ter um filho. Aí Sara ri. Aí o anjo diz, está rindo? Ela disse, não, estou rindo. Não, não, você riu sim. Glória a Deus. Eu imagino a cena. Sara descabriada, rindo, escondido. E o anjo descobrindo que ela estava rindo. Ela dizendo, não estou rindo não. Ele disse, você riu sim. Aleluia. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo, terei eu deleite, onde não tenho mais costume das mulheres, sendo dessa idade. Aleluia, glória a Deus. Haveria, na verdade, gerarei eu ainda havendo já envelhecido, haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Pergunta para a tua irmã, haveria? Pergunta, Jeane, para Karen, haveria alguma coisa difícil, impossível, que Deus não possa fazer, irmã Ione? Não existe. Não existe, glória a Jesus. Aí passam-se uns dias, Sara engravida e gera Isaque, e tem Isaque. Era Deus dizendo, eu não passei em forma de fogo para brincar com os teus sentimentos, Abraão. Eu não fiz um pacto, uma aliança. Eu não mandei tu pegar aqueles 3 animais, partir no meio, e eu não apareci em forma de fogo naquele corredor à toa. Deus estava dizendo, conjectura minha, Deus estava dizendo, Abraão, glória a Deus, tu não enxotasse as aves de rapina à toa. Tu não tangeu as aves de rapina à toa. Tu não se cansou me esperando passar para fazer aquele pacto à toa. A tua espera, assim diz o Senhor, nesta tarde valerá a pena. Você recebe essa palavra? A tua espera, embora cansada, valerá a pena. Continua tangendo, faz assim, ó. Continua tangendo. Deixa ninguém tocar na tua promessa não. Tu está entendendo nesta tarde? Você que está assistindo está entendendo? Continua tangendo, enxotando as aves de rapina. Deixa ninguém tocar no pacto que Deus fez com a tua vida e com a tua casa não. Porque no tempo determinado Ele vai cumprir. E a pergunta é, haveria alguma coisa difícil ao Senhor? Fique com essa palavra em nome de Jesus. Glória a Deus.